Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já nesse primeiro bate-papo inicial aqui dessa nossa edição do Festival Gastronômico Sabores de Sage, nós já temos o ingrediente principal dessa tarde de hoje, que é o fato de você estar aqui conosco, acompanhando as nossas oficinas, fazendo com que todo esse movimento aconteça. E nosso primeiro momento aqui agora é conversar um pouco sobre como a gente pode fazer com que essa possibilidade de que todos nós estamos iniciando essa trajetória de execução, de produção, de pensar e de raciocinar sobre esse festival, esse engajamento que cada um de nós está se colocando, ou seja, cada um de nós está se dedicando à atenção, tempo, recursos e todos os diversos outros mecanismos para colocar a energia para funcionar, para girar e fazer acontecer. Então, meu nome é Luiz Henrique Amaral, estou aqui trazendo para vocês o conteúdo de curadoria na área de gestão e gastronomia, e eu vou trazer isso de uma maneira muito clara, muito objetiva para cada um de vocês. Quais são os nossos objetivos aqui nesse bate-papo e nessa primeira oficina que nós estamos compartilhando com vocês? É que a gente tenha eficiência, constância e excelência. Esses são atributos do que nós chamamos da alta performance. E isso é um mecanismo muito importante, que é importantíssimo que essa semente esteja plantada aí agora, a partir desse momento, em você, na sua maneira de agir, na sua maneira, nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, para que isso não fique apenas como um momento também do festival. Toda a ideia e toda a concepção desse nosso bate-papo é envolvendo não só a ação do festival, mas também proporcionando para você um ganho de conhecimento, um ganho de cultura, uma transformação que se perpetue no seu negócio e que você possa multiplicar em diversos momentos na sequência da toda a sua trajetória. E esse é um dos nossos também grandes objetivos como organizadores e realizadores do festival. Por isso que é muito importante que a gente tenha esses objetivos da eficiência, constância e excelência traçados e incorporados em cada um de nós, porque a partir desse momento, como a gente falou, como eu coloquei logo no início do nosso bate-papo, o ingrediente principal, que é a atenção, o engajamento e a disposição de colocar a sua energia no projeto, é que faz chegar com que a gente multiplique. E a partir desses elementos agora, nós vamos buscar as técnicas e a forma de potencializar essas ações e a prática e a movimentação dentro do Festival Sabores de Sage. Trazendo então para vocês quais são os objetivos da nossa oficina no que diz respeito a essa parte técnica, teórica, que ela vem respaldar todo o nosso desejo de fazer tudo isso acontecer da melhor maneira possível. Então, a ideia é aproveitar ao máximo a sua participação no festival, ou seja, a gente parte do princípio de que se você está aqui conosco, participando do projeto, acreditando no projeto, é porque você também espera resultados, é porque você também está construindo esses resultados. E o mais importante, e é um também dos nossos princípios como os organizadores e realizadores do projeto, é identificar de que não são ações externas ou unicamente externas que vão fazer com que a sua participação seja a melhor possível. Isso depende de uma construção conjunta que vai de todos nós realizadores, de cada um de vocês participantes, do seu restaurante, da sua capacidade de fazer isso acontecer dentro do seu negócio. E é exatamente esse momento que a gente está vivendo aqui na oficina, que é para garantir que a sua equipe esteja preparada para oferecer um serviço de excelência durante o festival, voltando àqueles objetivos que a gente estava falando na parte anterior, de eficiência, de consistência e de excelência. E a ideia, a partir disso, é fazer um treinamento eficaz para que você tenha sucesso no festival. Não esqueça nunca de que isso é um projeto conjunto, de que isso é uma maneira de atuar de maneira juntas na construção do processo. Não é simplesmente ficar numa atitude passiva e colocar ali imaginar de que tudo vai acontecer. Ela vai acontecer diante de toda a nossa movimentação, de todo o nosso desejo, de todo o nosso empenho e de todas aquelas formas que a gente vai conseguir aqui, a partir de agora, dar uma metodologia a cada um de vocês que possa fazer com que essas multiplicações que esperadas
e o legado que fica para dentro do seu restaurante, do seu negócio, também seja absorvido e que fique aí como patrimônio que você passa a dispor para fazer os melhores negócios. Dentro dos nossos objetivos, nessa perspectiva da metodologia, a gente precisa entender que você precisa, a partir da participação nessas oficinas, todas essas que estão aqui conosco acontecendo, e disponíveis para você a qualquer momento aqui no nosso canal do YouTube, você vai poder compartilhar as recomendações dos especialistas que vão estar aqui proporcionando para vocês exatamente toda essa disposição de informação, de conteúdo, de forma, de metodologia para você conseguir potencializar a sua participação dentro do nosso festival Sabores de Sage. Então, outro mecanismo muito importante é que você precisa discutir as ideias com a sua equipe de cozinha e atendimento. Não existe nada mais frustrante do que a gente, como organizador, realizador e como aquele que também chega na sua casa como cliente, já ciente ou conhecendo já a participação e a possibilidade de estar interagindo com as ofertas do festival, se depara com um local onde ninguém sabe o que está acontecendo e que nada se diz sobre o festival. E isso só acontece se você atuar no seu ponto de venda, naquilo que você está se proporcionando, no seu salão de atendimento, no seu balcão. É exatamente esse o mecanismo que precisa se materializar e acontecer. E, claro, um dos nossos objetivos é também, na parte da curadoria gastronômica, é trazer que nós estamos falando do tema de Soul de Sage, que é aquele objetivo de destacar os ingredientes da agricultura familiar, da cultura gastronômica de Santo Antônio de Jesus e que isso esteja presente dentro da sua receita, presente na apresentação do prato. É o momento da gente extrapolar os sentidos e os sabores que estão colocados ali, para também que sejam colocados a nossa identidade cultural, que esse projeto seja claro e perceptivo ao nosso cliente que estamos recepcionando nessa fase. E uma outra coisa importante, porque não existe argumento mais forte de que da equipe que está ali no tete a tete, na chamada hora da verdade, proporcionando o momento de interação e de venda com seu cliente, é que ele conheça e tenha experimentado aquele sabor, aquela experiência que você pretende repercutir e trazer. São pequenas ações que parecem pequenas, mas que elas vão, na verdade, construindo um universo muito mais ampliado, muito mais possibilitando com que essa dimensão da experiência seja legítima, seja verdadeira, porque é esse momento que vai trazer com que esse impacto chegue com muita clareza para aquele que está sendo atendido, para aquele que está sendo recepcionado no nosso bar e restaurante, e para criar a que a gente chama da memória, a memória gustativa. Quantos de nós já não tivemos e nós temos memória de acontecimentos ligados a esse degustar, a esse experienciar alguma coisa na área da alimentação de muito tempo atrás, que consegue, no fechar dos olhos, conseguir reproduzir cada detalhe daquele instante, daquele momento. A construção de tudo isso ela precisa de uma sinergia, que é tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês aqui nessa oficina, nessa curadoria. Então, a ideia é que vocês se tornem multiplicadores desse processo. E como multiplicadores, vocês precisam implementar o conhecimento adquirido nas oficinas de capacitação, porque não adianta nada você sentar, ficar aqui maratonando todas as nossas oficinas de capacitação e não aplicar, e não reverter ela em ação, em atitude. Então é muito importante que esse conhecimento se transforme em atitude, em coisa que você materialize, e todas as nossas preocupações na geração de conteúdo são voltadas para essa aplicação direta, objetiva, para que você consiga efetivamente construir esse momento e esse ambiente de negócio participante do festival, um ambiente de sucesso. Obviamente, para você no momento seguinte, após você faz, né, você se programar
para fazer essa multiplicação de conhecimento é você compartilhar os pontos principais aprendidos. É óbvio que existem detalhes, é óbvio que existem coisas que são adaptáveis dentro da sua realidade, é óbvio que é preciso fazer esse olhar único diante da sua oferta, e é isso que a gente precisa trazer aqui nessa oficina, é ampliar esse horizonte de olhar para que você identifique seus pontos fortes, trabalhar esses pontos fortes, da mesma forma que apontar também os pontos fracos a serem superados e resolvidos, e através disso realizar mini oficinas como essa internas para a sua equipe que vai aplicar. Nós sabemos da dificuldade do dia a dia, da rapidez, do processo que às vezes não consegue encontrar todo mundo junto, não consegue fazer a coisa acontecer, porque está tudo sempre muito rápido e muito prático, e os horários não batem, a equipe vai trocando, faz parte do dia a dia que todos nós vivemos diariamente. Mas nada disso é um complicador se você conseguir fazer essas mini oficinas 5, 10, 15, 20, 30 minutos, o que você consiga fazer diante da sua realidade do dia. Coloque ela em vários momentos do dia, coloque ela em vários momentos antes do acontecimento, 5 minutos por dia. Né? A gente sempre consegue, mais do que isso, é uma prática importante também a ser incorporada dentro do seu dia a dia, porque vocês. Aquele que não pratica ainda essa possibilidade desse diálogo constante, permanente e rápido com a sua equipe, não tem ainda a dimensão do ganho efetivo que isso causa, do engajamento que isso traz, da verdade que isso vai construindo. Então, é muito importante, através dessas mini oficinas, praticar as técnicas de atendimento e vendas que nós vamos colocar aqui e todas aquelas outras que você também já conheça e queira desenvolvê-las. É o momento de você criar um ambiente de aprendizado dentro do seu bar, seu restaurante, seu negócio. E, obviamente, finalizar isso como simulação de atendimento ao cliente, que também são coisas muito breves e muito rápidas. Elas não precisam nem devem ser demoradas nem aplicadas, porque são os momentos da construção da verdade. É a hora onde a coisa acontece, é a hora de você fazer os ajustes, é a hora de, às vezes, você pensar uma coisa que na teoria fica muito bonito, mas na prática não funciona. Então é preciso esse olhar de fazer esse acontecimento da simulação para que você consiga, através da simulação, desenvolver e aprimorar as suas técnicas e a sua metodologia, seu processo que você está colocando ali. E essa cultura de ter processos é uma também dos nossos grandes objetivos como realizadores, organizadores, consultores e desejosos do seu sucesso, porque com certeza a gente compartilhando tudo isso vai fazer com que você consiga alcançar objetivos e resultados muito maiores. Trazendo isso para o campo da técnica de vendas, nós recomendamos essas, mas podem e devem ser ampliadas e tratadas por todas aquelas que vocês já trabalham, já fazem, sempre elas pautadas naquilo que seria uma oferta legítima, de uma oferta verdadeira e principalmente dentro já da sua forma de abordar. O que a gente está trazendo só é o despertar daquele toque, daquela técnica que pode ser utilizada, aprimorada, e você vai achar o melhor encaixe dentro da maneira que você se comunica com o seu cliente, da maneira como o seu atendimento já realiza essa aproximação. Nós estamos aqui para somar e não para pasteurizar, né? Não é para chegar aqui e fazer uma receita que siga, pisca o olho 3 vezes, olha para o lado mais duas, futuca a orelha esquerda primeiro, depois a direita, e não é isso, né? É também o processo de incorporar isso dentro da lógica de atendimento, dentro da sua técnica e estratégia de atendimento que você já disponha. E uma dessas que a gente chama da venda adicional, ou seja, você vai ofertar o prato participante do festival que você fez as inscrições. E atenção aí para aqueles que disputam em mais de uma categoria, para ficarem atentos a essa multiplicidade de ofertas, que na verdade é uma amplitude do desafio de fazer não só apenas uma oferta única, mas fazer mais ofertas. Isso vai criar mais momentos de vendas e mais momentos de oportunidades, mais momentos de faturamento, mais momentos de resultados que podem ser alcançados. Então, é você sugerir, dentro da harmonização possível indicada com aquilo que você está ofertando no festival, um acompanhamento, uma bebida, algo que possa ampliar aquela situação. E vocês vão ver isso nas outras oficinas
como explorar isso de uma forma bastante tranquila, principalmente quando vocês forem lidar na oficina do Márcio Maia, falando da área de gestão, onde você vai identificar os pratos ou receitas, né, das ofertas que tenham uma possibilidade de margem maior. Esse é o momento que a gente sabe que às vezes dentro do festival se procura uma oferta de preço menor, com uma margem menor. Então é uma hora de você fazer uma composição e equilibrar esse resultado mais uma vez. Veja que são vários pedaços de um quebra-cabeças que vão se montando, e essa é o nosso momento nessa oficina de exatamente entender quais são as peças desses quebra-cabeças, que são todas as oficinas que vão acontecer na sequência, todas as técnicas que vão estar incorporadas aqui, para fazer disso um grande mosaico de sucesso para cada um de vocês. A outra possibilidade de técnica que a gente traz é o que a gente chama de venda cruzada, que é oferecer sobremesas, café, alguma coisa após a refeição. É aquela fórmula sempre do tempo inteiro de estar fazendo com que a gente esteja incentivando a venda. Todos nós passamos por momentos de identificar de que nossos atendentes, o nosso pessoal de venda, é o famoso tirador de pedido e acaba não sendo aquele que gera a venda efetiva. Então, essas técnicas e esse uso, esse processo, aqueles 5 minutinhos todo dia fazendo uma lembrança do que está sendo acontecendo por ali, todos esses somatórios de esforços vão se vão, 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 vão contornando um ambiente de sucesso, que é o que a gente vai colocando para vocês a cada instante lá. E uma outra técnica que às vezes fica relegada, que fica desprezada, mas que cada vez mais tem se mostrado bastante eficaz, é um menu descritivo. Ou seja, é você conseguir aplicar dentro do seu cardápio uma oferta encantadora, que não seja simplesmente uma descrição dos elementos de composição do prato. É claro que existem circunstâncias onde a sua forma, a sua abordagem, a sua disposição de cardápio não permite isso graficamente falando. Se isso for uma verdade, faça uma adaptação isso para o diálogo daquele que está fazendo o atendimento, transportando. O mais importante é você encontrar ferramentas de comunicar esse menu descritivo ao seu cliente, à pessoa que está chegando para fazer o consumo e entender qual é a sua oferta do que está acontecendo ali. Então, nada mais é do que técnicas que vão colaborar com esse formato de você conseguir comunicar de maneira eficiente, de maneira consistente e excelente a sua oferta do festival, que depois, em seguida, poderá ser qualquer outra dentro da sua rotina do dia a dia e de como legado e patrimônio que a gente está falando. Outras situações importantes que vão fazendo os encantos do processo é você oferecer pequenas amostras, isso dentro das possibilidades de cada prato também, de cada oferta. Tudo isso é adaptável, tudo isso vai gerando surpresas, vai gerando vivências, vão gerando oportunidades de você comunicar e de você levar experiências diferentes ao seu cliente, mas muito importante que essas amostras retratem a verdadeira expectativa que ele vai conseguir alcançar ao pedir o prato ou pedir, aceitar a sua oferta, né? Porque pior do que não colocar ou não deixar claro a oferta ou fazer uma amostra é você entregar aquilo que você não vendeu ou aquilo que você não mostrou. Porque aí você gerou uma expectativa e frustrou essa expectativa. E esse horizonte tem que ser abolido, não pode existir dentro da nossa relação, porque ela quebra os elementos fundamentais disso, que é a questão da confiança e da expectativa gerada, que cada um de nós também sabe o quanto isso machuca, o quanto isso faz com que o processo não seja benéfico para nenhuma das partes. A outra coisa apresente, na verdade, é que a gente colocou, apresente a sua muqueca, desfile no salão, mas apresente o seu prato, apresente a sua fórmula, apresente aquilo que você está colocando de maneira tranquila, de maneira com que aquela visibilidade, aqueles que têm atendimentos em salão, se você puder caprichar dentro da apresentação do seu prato,
dá uma voltinha no salão, fala para o pessoal do seu atendente, fala, olha, eu, ao invés de ir direto à mesa, dá uma passada por aqui, dá uma passada por ali. Se tiver a possibilidade, oferta isso, quem sabe, ou demonstra essa apresentação a alguém no caminho. Esse ambiente de venda, esse ambiente de congraçamento é muito importante, é muito presente, é muito eficaz nessas técnicas para serem utilizadas. A simulação de atendimento onde os colaboradores praticam sugerir os acompanhamentos e bebidas. Então, é aquilo que a gente já falou lá atrás, que é fazer uma simulação de atendimento, mas também aplicando cada uma dessas técnicas, tendo um processo de venda que não é para automatizar e nem para fazer robôs, mas é exatamente para que todo mundo, pelo menos, saiba os seus objetivos e saibam o que é que precisa resolver, o que é que precisa estar ali de maneira clara, colocada. Combinado? Passando para um outro tópico, e aí vem a área, né? Nós falamos até então da curadoria do ponto de vista gastronômico, da escolha, de como trabalhar o seu atendimento, de como trabalhar a sua equipe, de como fazer as suas técnicas de venda, ou seja, da cozinha para fora. Agora nós vamos falar da cozinha para dentro no sentido de escritórios, de gestão, de fazer com que cada um de nós amplie essa participação dentro do Festival Sabores de Sage, que é exatamente você trabalhar as redes sociais. Vocês terão aqui oficinas também específicas para isso, explicando sobre marketing digital com a Ana Laís. Vocês vão ter a parte de fotografia desses alimentos com a Tamires. Vocês vão ter a possibilidade de gerar produtos, de gerar visual, de gerar conteúdo de qualidade para você estar colocando. E aí a gente recomenda que você faça as postagens em collab, que é a chamada postagens em colaboração, colocando ali o Festival Sabores de Sage como o elo de colaboração. O que a gente recomenda, vocês vão ver isso com maiores detalhes, mas é a importância de postagens frequentes. Vocês vão ver isso nas outras oficinas. Mas aqui o meu objetivo como curador é exatamente despertar em você o interesse e a necessidade de fazer isso. Porque a gente sabe que são situações do dia a dia que às vezes são corridas e não permitem, nós não temos estrutura, às vezes, que possam dar suporte a tudo isso. Então, isso tudo pode e deve ser muito simples. E são coisas que a gente pode fazer em 5 minutos ou muito mais, depende daquilo que a gente tem de tempo, mas é importante que seja feito. Lembre que dentro do elemento da alta performance, a consistência está ali e a consistência é fazer isso de uma maneira diária, no mínimo. Então é importante que diariamente você tenha algum posicionamento claro das suas postagens em relação ao festival e à sua oferta. E usar o que a gente chama de hashtag, que é aquela lasanha, o jogo da velha Festival Sabores de Sage, porque isso nos ajuda e ajuda a identificar e a fazer com que o algoritmo também das redes sociais possa permitir com que as coisas sejam implementadas de uma forma mais compartilhadas, de uma forma mais ampliada pelos mecanismos de automação dessas redes. Então, passado tudo isso, passado esses elementos, a gente tem aqui agora a possibilidade de retomar aquilo que falamos lá atrás. Nada disso vale se não for implementado, se não for realizado, se não for materializado. Essa fórmula, ela sempre é necessária de que ela seja realmente transformada em atitude. Esse é o mecanismo cada vez mais prático, cada vez mais efetivo, cada vez mais presente, e é muito, mas muitíssimo importante de que você pegue a soma de todas as oficinas que vão acontecer disponíveis a você aqui, maratone essas oficinas. Elas são diretas, elas são objetivas, elas são muito práticas, e você vai ter a capacidade de potencializar a sua participação dentro do Festival Sabores de Sage, de fazer com que o seu cliente, que é o nosso grande objetivo final, seja encantado por você e sua equipe, não só durante o festival, mas também de uma forma constante, logo em seguida, para sempre dentro da sua estrutura. Eu quero muito agradecer a atenção de cada um de vocês e quero fazer um convite para você maratonar e participar de todas as oficinas
de capacitação do Festival Sabores de Sage à sua disposição aqui no nosso canal do YouTube.